Oi, gente, tudo bem? Eu sou Clarissa, sou professora pedagoga, especialista em alfabetização. Vamos esperar vocês entrar. E também sou mestre em educação. E hoje a Gi me convidou para fazer uma live aqui no grupo. Eu estou muito feliz. Quero agradecer o convite. Vamos esperar vocês entrarem. Quem entrar me dá um oi, diz que tá por aqui. Me diz se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem. Manda um oizinho aí. Olá! Ainda não recebi os comentários de vocês. A ideia hoje é a gente conversar sobre ortografia nos anos iniciais, sobre desempenho ortográfico, tipos de erros ortográficos. Estou recebendo as mensagens de vocês. Começo dando um... Oi, Patrícia! Te encontrei aqui no grupo. Oi, Maiara, tudo bem? Então, começo dando um feliz ano novo pra gente, que a gente consiga continuar pensando em educação esse ano. Volta e meia eu posto algum vídeo. Oi, Ana Caroline! Volta e meia eu posto algum vídeo aqui nesse grupo. Convido vocês a curtirem a minha página, curtirem o meu canal. Depois eu coloco nos comentários os links para vocês. Porque lá tem outros vídeos, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ortografia. Mas lá tem vários vídeos, tem até uma playlist sobre ortografia. Eu dou aula para o segundo ano. Vamos conversar então da importância da ortografia, tanto no primeiro quanto no segundo ano também. Como o que a gente pode avaliar, o que a gente não pode. Ai, sempre vê meus vídeos, que bom, Maiara. Gente, sejam todos bem-vindos à nossa live do nosso grupo, né? É com muita alegria que eu tô fazendo essa live aqui no nosso primeiro dia de trabalho do ano, né? Eu sei que a gente tá em férias, mas é tão importante a gente pensar sempre a educação, né? Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha, onde os vídeos tá ali, eu já tenho algum link ali, o pessoal tá me ajudando a colocar aí. Sou gaúcha, vou contar um pouco da minha história pra vocês. Eu trabalhei muito com o segundo ano, depois muito com o terceiro ano e agora eu trabalho com atendimentos individualizados, né? Então, como tem alguns vídeos também que eu falo sobre isso, sobre como a gente pode fazer atendimento como professora particular. Boa noite, gente, boa noite. E por que eu vou falar para vocês sobre ortografia? Porque no mestrado eu estudei ortografia, especificamente ortografia com crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu vi assim que diferenças de dificuldades eles tinham aí entre um ano e outro. Eu estruturei aqui, fiz meu planejamento para nossa conversa aqui, nossa live de hoje, para a gente pensar um pouquinho, gente, no processo de aquisição da escrita alfabética ortográfica. Vários autores nos falam isso. Vão fazendo perguntas, vão escrevendo, vamos interagindo, tá? E aí, dentro do possível, eu gosto de ler tudo. A Mônica perguntou onde. Oi, Clara, Beatriz, Karina. Gente, então o que é o processo? A Patrícia Pérez, que tá aí, sabe bastante sobre ortografia, porque ela fez um curso online que eu dou sobre ortografia, o POP, Programa Ortografia na Prática. Então a ideia é a gente conversar sobre o processo de aquisição da escrita alfabética ortográfica. O que é isso, gente? Muitos autores da língua portuguesa, aí o nosso Sônia Mugen, Capellini, Arthur Gomes de Moraes, Magda Soares, nos falam que a criança passa por um processo de aquisição alfabética ortográfica. Então, primeiro, ela incorpora, ela aprende, né? Ela adquire a consciência alfabética, que envolve reflexão metalinguística, reflexão de consciência fonológica, entender que a nossa língua ela é composta de uma relação, de uma representação entre letra e som, entre grafema e fonema. E aí a gente tem a consciência fonêmica lá no primeiro ano, que é super importante de trabalhar. E depois que eles já estão alfabetizados, que eles incorporaram aí, que eles têm essa aquisição alfabética ortográfica, que eles vão tendo condições, criando condições de se aprimorar da ortografia. Porque a ortografia, gente, eles nos dizem que o nosso idioma, o português, e vocês sabem disso, né? Ele tem uma representação
representação sonora da língua, sim, que a gente diz que é transparente, que são aquelas relações únicas, por exemplo, o B é sempre B, né? O V é sempre V. Mas ele também tem uma representação ortográfica, que são aquelas que são de convenções, que é porque é por uma história da língua, né? A nossa língua vem do latim, vem de outras origens, então ela foi se adaptando, a gente teve o acordo ortográfico, e aí essa incorporação ela é totalmente cultural. As crianças têm que aprender. A gente tem que ensinar a ortografia para eles. Então, quando eles já estão alfabetizados, é que a gente começa a fazer isso. Não que a gente não vá, gente, se surgirem dúvidas em relação, por exemplo, ao S, que a gente tem 9 representações de sons para ele, olha só, 9 representações do S, a criança do primeiro ano, às vezes, já vai se dando conta, né, de que tem uma diferença. Opa, prof, é com S ou com Z ou com SS? A gente não vai negar esse aprendizado para a criança. A gente vai sim dizer, a gente pode dizer, mas um trabalho sistematizado específico vai começar quando a criança está alfabetizada, e geralmente no terceiro ano do ensino fundamental. No primeiro e no segundo ano, a gente vai estar trabalhando consciência fonológica, lá na educação infantil, muita consciência fonológica, né? A consciência de que a nossa língua, ela tem palavras, ela tem sílabas, e aí ela tem fonemas, né? Então, a gente faz borboleta, a gente pode fazer com a boquinha, a gente pode se olhar no espelho, a gente pode pular, tem várias representações, a gente pode fazer bingo das rimas, por exemplo, né? Trabalhar rimas, aliterações, para elas irem se dando conta das sílabas, do que se repete, do que é parecido. Tem o bingo das sombras, que a gente pode fazer, por exemplo, tem as sombras dos bichinhos, e aí se a gente fala ão, eles vão ter que marcar pavão, por exemplo, a gente pode botar um bicho grande lá, e aí é o ão também, né, ou o leão, e aí eles marcam e fazem igual. Então essa é toda a representação que a gente faz fonológica da língua. Quando a criança está apropriada, é muito importante que a gente saiba o que a gente vai trabalhar. Eu acho que essa é uma das nossas primeiras falhas, e foi por isso que eu busquei estudar ortografia. Porque eu, como professora, e vocês já devem ter se sentido assim, chegava lá na sala de aula e pensava assim, meu Deus, eles estão errando muita ortografia, eu não sei o que é normal e o que não é normal para a idade deles. Então, tudo isso me fez pesquisar e buscar mais e entender melhor a ortografia para a criança pequena, para os anos iniciais, né? O que é certo, o que é errado. Enfim, então a gente tem alguns princípios. Olha só, o Arthur Gomes de Moraes, gente, tem um livro, até não peguei o livro aqui, mas eu deixo a referência para vocês depois. Ele tem um livro, Ortografia, Ensinar e Aprender. E lá ele nos diz vários princípios, mas 2 eu acho muito importantes no trabalho com ortografia. O primeiro princípio que ele nos coloca é trabalhar a estrutura do texto, né? Apresentar textos, apresentar diferentes gêneros textuais que contemplem os diferentes tipos de erro da nossa língua. Tanto as questões regulares, que são da etapa alfabética, quanto as questões regulares contextuais, por exemplo, que, né, exige um contexto para eu saber se eu vou usar RR, tem uma regra sim, né, se é entre vogais o som forte eu vou usar o RR, não vou usar um R só. Então, a gente tem que conhecer os nossos erros, a gente tem que conhecer os tipos de erros para a gente conseguir ensinar, né? Então, como é importante a gente estar sempre vendo e entendendo que tipos de erros tem na nossa língua. Então, um dos princípios é fazer com que as crianças convivam com modelos diferentes de texto. E, quando ele já está apropriado, vamos pensar assim numa narrativa. Branca de Neve, ele já está super apropriado esse gênero, né? O Contos de Fadas e o Branca de Neve está bem apropriada pela minha turma, eu trabalhei compreensão. Olha só a importância de voltar para esse texto e aí ver com as crianças, refletir ali a ortografia, refletir o que tem ali, porque daí eles não vão mais estar preocupados com a compreensão daquele texto. Então a gente pode ver branca, olha aqui, gente, esse som que sai daqui, e fazer várias coisas, trabalhar de repente a regra do Emmett, do PIB, a partir de uma reflexão linguística, a partir de uma reflexão de um texto, para ter sentido. Excelente, estarei agora com o segundo ano. O som é a melhor maneira para trabalhar.
Sim, a Magda Soares, ela não é a favor que a gente fique trabalhando só o som da letra. E eu acho até bacana o que ela fala, da gente sempre fazer aliado com a sílaba para ter mais sentido para a criança. E é super importante, gente, né? Trabalhar o último livro da Magda Soares, até alguém postou foto dele esses dias aí no grupo. Alfabetização, a questão dos métodos, é muito bom para a gente discutir aí os tipos de métodos de alfabetização, enfim. Tem alguns vídeos no meu canal também sobre alfabetização. O outro princípio, gente, então, primeiro é conviver com diferentes tipos de texto, fazer uma reflexão metalinguística a partir daquele texto. O segundo é colocar dúvida. Olha só que interessante a gente falar sobre isso. Tomada de consciência. A criança, sim, a gente tem às vezes... A gente fica preocupada com a questão da percepção visual, né? Percepção visual, a leitura começa pelos olhos. Ah, se eu apresentar uma palavra errada para a criança, será que ela vai achar que é sempre com aquela letra? Aí é que tá. A gente não pode, por uma palavra, ter diferentes estratégias de escrita, por exemplo, o som do X e do CH, às vezes pode ser com X, às vezes pode ser com CH. A criança, gente, o aluno, ele tem que saber disso, que às vezes pode ser com X e às vezes pode ser com CH. Sim, porque isso acontece com a gente adulto. A gente sabe que tem duas possibilidades, ou às vezes até três possibilidades. Então, o que a gente faz? A gente busca no dicionário, a gente busca os nossos recursos. E isso é importante que a gente ensine a criança também a fazer. Buscar o dicionário, ensinar para elas que tem mais de uma possibilidade. A gente pode colocar essa dúvida quando a gente está escrevendo. Gente, eu preciso escrever chuveiro. E agora? Se eu fosse escrever errado, como seria? Ah, seria com X. Sabe? Fazer elas tomarem consciência disso é muito importante. Viviane, beijo. Viviane, Lúcia, beijos pra vocês. Liciane, Mônica, Camila, Juliano, Gil, todos sejam bem-vindos. Que bom que a gente tá aqui pensando juntos sobre isso, tá? Então, tomada de consciência, super importante, que eles saibam que existem irregularidades. A gente pode, outro dia, se a Gi quiser, a gente pode fazer uma live só sobre os tipos de erros. Vamos usar o exemplo aqui da Sônia Mugen. Ela diz que lá na etapa alfabética a gente vai ter erros de conversor, fonema, grafema, por exemplo. É uma categoria. Nessa categoria ocorre a omissão de letra, ou a transposição de letra, né? Ou troca uma letrinha de lugar, ou a famosa inversão de letra, que é a letra espelhada, né? Então, tudo isso acontece na etapa alfabética, quando eles estão se alfabetizando. E uma coisa importante, cheguei no 4º ano, 5º ano, eu não tenho mais erros da etapa alfabética? Posso ter, mas aí eu vou me preocupar. Eu sabendo que aqueles erros são da etapa alfabética, eu sei que, 4º, 5º ano tá errando troca surda e sonora, por exemplo, o V e o F, é normal, será? Se tá repetindo muito aquele erro, talvez não seja normal, a gente tem que fazer algum encaminhamento. Por isso é tão importante a gente saber o que é esperado, o que não é esperado, ler muito sobre ortografia, porque ajuda muito a aquisição alfabética ortográfica, né, gente? Então, essa é uma categoria. Uma outra categoria são as regras contextuais simples. São aquelas que têm sim uma regularidade. A gente tem que pensar sobre ela na hora de escrever. Eu tinha falado do R e o RR é um exemplo dela. Outro exemplo é o M antes de P ou B, pela nasalização. Né? Então, eu posso pensar, é uma regra. Não tem como não ser assim. Tem que ser assim. Ou as regras contextuais complexas que dizem respeito à acentuação. E Clarice, eu vou trabalhar a acentuação só no 5º, 6º ano? Não. Olhem que legal, gente. A gente pode, desde o 1º ano, trabalhar, sim, com a questão mais forte. Borboleta! Onde é que a prof esticou mais, gente? A palavrinha aí. Onde ficou? Será? Onde que tá esse som mais forte? Isso vai fazendo uma preparação para quando eles forem trabalhar a sílaba tônica, para quando eles forem trabalhar a acentuação. Né? Então, já começar com isso. Ou assim, como é que eu falo uma palavra alto? Café! Eu não falo café, né? Então, isso é um jeito que a gente pode ensinar. Onde é que eu prolongo a minha voz quando eu grito? Café! Ah, tá aí então a minha sílaba mais forte. Esse é um jeito da gente ver também as regras contextuais complexas.
Outra categoria, agora é a quarta, olha só. A primeira é conversor, fonema, grafema. A segunda é regras contextuais simples. A terceira, regras contextuais complexas. E por último, irregularidades da língua, que daí não tem jeito, tem que memorizar. XCH, S, SZ, SC, C cedilha, todas aquelas nossas irregularidades. Só que assim, Clarissa, a gente tem que memorizar, porque a gente tem a ideia, e eu acho que eu aprendi isso, a gente acaba aprendendo pouco na faculdade, né? Que a ideia é só memorizar, a ortografia é só memorizar. Não, gente. Etapa alfabética é compreender. Compreender relação lá, consciência fonêmica, consciência grafofonêmica, consciência fonológica. É compreensão, reflexão metalinguística. Regras contextuais simples eu tenho que decidir, eu tenho que saber que tem aquela regularidade. Não preciso memorizar, decorar a ortografia. Já nas irregularidades, não tem jeito, eu vou ter que memorizar e vou ter que ensinar os meus alunos que eles precisam consultar sim. Aí vem a tomada de consciência, para quem não estava aí, eu falei para vocês que colocar em dúvida, né? Então assim, fazer um bilhete, olha meu botão. Fazer um bilhete, olha só, tem um vídeo que eu falo sobre isso, dicas para ensinar ortografia, que a gente pode chegar lá na sala de aula, antes dos alunos, e deixar um bilhete. A professora, coloca a professora com um S só, escreveu alguma coisa com Z, errada com um R só, aqui. Quem descobrir as palavras, escreva num papelzinho e coloque na minha mesa. Eu tô provocando o erro, eu tô provocando que eles pensem sobre o erro, né? Então isso é bem legal de fazer, as crianças adoram. Já teve gente que fez e já me mandou foto, que as crianças começam a corrigir os erros. Isso é uma coisa bem importante. Uma outra dica que eu vou deixar pra vocês, falei um monte. Uma outra dica que eu vou deixar pra vocês, gente, é a questão da ideia-chave. Se eu trabalho X e CH, eu vou escolher uma para fazer uma atividade de referência. Então, assim, aquela vai ser um jogo super diferente, mas aí eu vou fazer só com as palavras com X. Para na hora que as crianças terem que decidir, elas não se colocam em conflito. Ah, mas a gente fez um jogo, foi o mesmo jogo para o X e para o CH. Não. A gente fez só um jogo para as palavras com CH e é aquele jogo referência. Aquela minha atividade de referência é só para aquela irregularidade que compete ali, né? Então, se eu vou fazer o som do S, se é com S ou se é com Z, é a mesma coisa. Eu posso fazer uma ideia-chave, uma técnica-chave só para uma. Porque lembra com vocês e comigo, a gente chegava na hora da prova e pensava, ai, mas a gente fez isso. Só que a gente fazia tudo igual, né? Então, assim, nem ajudava a memória. A gente tem que ajudar a memória das crianças. E como é importante, gente, a ortografia, né? Por isso que ela é tão importante, acho que eu nem falei sobre isso. Por que é importante ensinar ortografia, trabalhar com ortografia? Tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, não é uma coisa inata. Se eu não sei se no Japão, eu ia ter que aprender outra representação alfabética, né? Tem um conceito aí que o Dehaene fala muito de plasticidade cerebral. Eles estão estudando e estão vendo como é que o nosso cérebro se adapta, porque não é algo inato, a ler e a escrever. Ele vai criando mecanismos, vai criando aí as questões das duas rotas, por exemplo, para a gente conseguir fazer essa aprendizagem. Mas é uma adaptação, né, do biológico com o cultural, não tem essa dissociação. Então, a nossa memória de trabalho, a nossa atenção, tudo isso vai se desenvolvendo ao mesmo tempo que eu tenho um aprendizado, que eu tenho um ensino externo. Então, assim, a criança não tem como saber, gente, se a gente não proporcionar cultura escrita, se a gente não proporcionar texto, se a gente não proporcionar todos os tipos de letra, todas as questões ortográficas, eles não vão aprender, né? Por isso que eles vão para a escola, por isso que é tão importante, eu vou defender para sempre a escola, essa aprendizagem, esse ensino. Então, é uma coisa assim, dupla, né? Enquanto tem um ensino, o meu cérebro vai permitindo aprender. Enquanto eu aprendo ortografia, eu libero a atenção, por exemplo. Olha só quando eu estou escrevendo um texto, se eu tenho que pensar em tudo, estrutura, pontuação, conteúdo e mais ortografia. Se eu não sei ortografia, eu vou ter que sempre ficar lá pensando, se é com isso, se é com aquilo. Por isso que tem todo esse processo, para que cada vez mais a gente cresça e fique mais livre, mais espaço no cérebro e na mente
para escrever. Então, uma importância é essa, liberar espaço na memória de trabalho. E a outra importância é social, é cultural. Olha quanto preconceito tem com quem não escreve bem, né? Então, é super importante, sim, que a escola garanta esse aprendizado. É um tema muito polêmico, porque chegou um tempo aí no Brasil que a gente achava que as crianças aprenderiam tudo sozinhas. Não tem como a gente aprender uma representação, um sistema, sozinho, né? Precisa de alguém me ensinar, me explicar que aquele A, que aquela coisinha assim é um A, que aquilo é um B, que aquele B faz um som, que o C faz outro som. Enfim, falei bastante. Quem não conseguiu ver desde o início pode ver. Tem outros vídeos, gente, lá no meu canal. Tem outros vídeos na página. Toda semana eu faço lives. Toda quinta-feira agora a gente tá um pouquinho parado lá na página. Tá de férias, assim, mas a partir do dia 11 de janeiro a gente já tem live. Vai ter uma semana da alfabetização. Vocês estão todos convidados. Eu gravei com uma aluna, com uma amiga que aplicou, fez estágio em alfabetização, e a gente vai fazer no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que que a gente pode fazer? A gente vai mostrar toda essa semana de planejamento. Em fevereiro vai sair os vídeos, tá? Então vocês estão convidados também para participar. Eu acho que dessa live aí do que eu falei, acho que vocês podem ver do início, falei um pouco rápido, mas o que fica é assim, que a nossa ortografia, o nosso sistema de escrita alfabético tem que memorizar, tem que ter tomada de consciência, tem que saber o que é regularidade, irregularidade. O que é isso? O que é isso? Será que tá normal o meu erro lá no terceiro, quarto, quinto ano? Eu só sei isso se eu conheço os tipos de erros. Então, assim, falando rapidamente, para quem tá em primeiro, segundo ano, erros normais. Vai ser erro de conjugação verbal, por exemplo, a o tio, eles vão se confundir muito. Ou eles vão escrever começarão, né, com a u, m, super normal. E a gente vai cobrar essa correção? Não vai cobrar. Porque imagina se a gente vai cobrar uma omissão de letra quando a minha criança é alfabética. Eu vou pensar na questão da hipótese de escrita alfabética, eu não vou pensar na hipótese ortográfica daquela escrita, né? Então, isso é importante. Erros... importante. Eu falei aí do ao tio. Eu tô lá no meu quarto ano, eles estão errando muito essa conjugação verbal. O que eu posso fazer? Ensinar. Eu não vou cobrar uma coisa que eu ainda não ensinei. Então, antes de eu falar dos tempos verbais, eu posso fazer uma brincadeira, ó. Hoje eles saíram. Ontem eles saíram. Amanhã eles sairão. Ontem eles dançaram. Amanhã eles dançarão. Faz isso tudo só lá no quadro e depois fala naqueles nomes diferentes de pretérito, né, de futuro, enfim. Vamos começar por aí, gente, né? Ontem eles cantaram, amanhã eles cantarão. Faz uma tabela lá com as diferenças. Uma outra coisa que eu sempre eu dou essa dica, tem lá nos vídeos já do YouTube, vocês podem ver, é a máquina de palavras. A gente pega um lençol e aí coloca... Pega um lençol em cima da classe mesmo, gente. Se alguém fizer mais elaborado, manda foto. Mas eu faço com lençol em cima da classe. De um lado vai entrar a palavra errada. E aí eu tenho as palavras certas ali escritas, né? Uma fichinha. Sai a palavra certa, ó. Essa máquina, ela transforma as palavras. Então, se vai entrar professora aqui com um S só, o que tem que sair, gente? Aí faz uma mágica lá e a gente puxa o professora. Uma outra ideia é trabalhar com a janelinha. Esses dias eu vi que o pessoal chama de outra coisa que não é janelinha. Mas a ideia é pode usar convite. Eu uso meu convite de casamento, tá ali até. A gente vai, escreve a palavra, digamos que a palavra vai estar aqui dentro. E aí eu vou puxando uma por uma e a gente vai refletindo sobre aquela vai fazendo uma consciência fonêmica, né? Vendo o que é, que sonzinho que pode vir depois, enfim, faz a janelinha. Tá, gente? Então, quem não conseguiu ver toda a live, pode ver desde o início. Acho que a gente já fez, geralmente as minhas lives são de 30 minutos, acho que é isso aí que eu vou seguir. E que legal a gente se encontrar aqui. Que bom, eu espero vocês na minha página, eu espero vocês no meu canal. Agradeço muito a Gi pelo convite, agradeço novamente. Super importante a gente pensar sobre isso. Podemos conversar um dia talvez sobre alfabetização, aí vão dando as sugestões. Mas eu espero vocês
na minha página pra gente ver, se conversar e fazer outras coisas, enfim. Esse grupo é muito bom, eu adoro ver as dicas de vocês, me ajudam muito na minha prática. Que legal, né? E que a gente pode ter essa oportunidade. Olha a oportunidade que a internet nos dá, né? Da gente pensar todas juntas, se dar dicas, planejar, enfim. Conheço por preguicinha, é isso mesmo, Eliane. A janelinha tem preguicinha, porque vai saindo um por um. A gente fica por aqui, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijo. Vou compartilhar a live lá na minha página também. Então ela vai ficar por lá. E, olha, Gia, assim, a gente só te agradece por toda a administração que tu fazes nesses grupos. Que legal, teu envolvimento, teu empenho, enfim, na tua página também, que é maravilhosa. Beijos, gente! Quem não viu desde o início, vê, compartilha a live para outras pessoas conseguirem ter acesso. Tchau!